Esse cara aqui já descobriu mais de 30 plantas, não é isso? Considerando todos os gêneros, foram mais de 40 espécies. Na verdade, ô Carlos, essa não é época de floração de Eldorado, mas eu tenho algumas aqui que fugiram da regra, né? E só por causa da sua presença, elas resolveram se mostrar. Viu? Olha, eu sabia que ia dar bom essa visita. Esse é o Cataceto kleberiano. Ah, esse é o que é em sua esse eu homenagem. descobri, mas quem publicou ele foi o Dr. Pedro Ivo Braga. No vídeo de hoje, o Habitat Brasileiro leva você para conhecer a coleção e as histórias do Dr. Kleber Lacerda, um dos pesquisadores mais importantes da família Orquidaceae no Brasil. Dr. Kleber, quero que você apresente para a gente as suas plantas. O que você mais gosta? Eu já sei qual que é a sua planta favorita. Conta pra gente. Bom, na verdade, por ter vivido na Amazônia mais de 16 anos, né, e em Manaus 8 anos, eu tive a oportunidade de conhecer as plantas de lá, né? Viajei muito, tanto no Brasil quanto no Equador, Colômbia, Venezuela. Então, eu tenho uma coleção que é o coração da minha coleção, que são as Catleya Eldorado. As Catleias Eldorado. E elas não são como as outras catleias, né? Eu sei que já aprendi com você que elas têm alguns segredinhos, algumas peculiaridades de cultivo aí. Exatamente. E mesmo na Amazônia, elas habitam, né, em determinados lugares onde o clima é um pouquinho diferente do que a pessoa imagina que seja aquele clima da mata, das várzeas, né, uma coisa quente, porque elas vivem nas campinas abertas, principalmente, que tem muita ventilação e que à noite chega a fazer 16, 17 graus. Então não é aquele calorzão que a gente acha o tempo todo, não. Ele conhece bem o hábitat delas. E lá chove quase que o ano todo, mesmo quando não chove, a umidade do ar é mais de 80%. Isso aí é importante para quem quer cultivar Catleya Eldorado bem aqui na nossa região, né, no sudeste, no sul do Brasil. É bem diferente das nossas, né, que estão acostumadas. Exatamente. As Catleya Eldorado, elas não suportam ficar seca muito tempo e não suportam temperaturas abaixo de 15 graus muito tempo. Se alguém mora na região muito fria, é bom que as cultive dentro de uma estufinha, pelo menos durante o inverno. Apresenta pra gente as suas queridas Catleyas Eldorado. Na verdade, ô Carlos, essa não é época de floração de Eldorado, mas eu tenho algumas aqui que fugiram da regra, né? E só por causa da sua presença, elas resolveram se mostrar. Viu? Olha, eu sabia que ia dar bom essa visita. Falei, tem que ter Catleya Eldorado aqui pra gente mostrar. Então eu vou mostrar algumas aqui, inclusive nessa bancada aqui, ó, tem essa aqui é uma concolor, né? É uma planta típica, a Catleya concolor, toda rosa, bem clarinho. Muito bonito. Caracteristicamente esse amarelo bem forte e bem destacado e bem delimitado. E ela não tem aquela manchinha roxa, né? Essa não, a tipo tem, que é o caso dessa aqui, ó. Olha essa máxima aí. Essa aqui é a tipo, né, que tem... sim, essa é a que eu conheço. No ápice do labelo tem uma manchinha roxa que se estende mais ou menos conforme o indivíduo, né? Ela varia bastante. Então essa é a forma típica, né? Pelo menos a coloração. Essa é a coloração típica. Agora nós temos outras aqui que são menos comuns, né? A gente vai voltar nessa máxima aqui, hein? Vamos nas Eldorado primeiro. Vamos lá. Essa aqui, por exemplo, é uma Eldorado semi-alba. É uma das variedades mais raras da natureza, é a semi-alba. É? Olha que interessante. Ela é mais rara do que a alba. A alba é relativamente comum. Olha, a gente numa campina, 10% delas são albas. A gente imagina que a alba geralmente é mais rara, né? Não, a alba é comum e a semi-alba é que é muito rara. Mas isso não é uma regra entre todas as orquídeas? Quanto às outras Catleias, não. É na Eldorado mesmo? Na Eldorado é assim. Então vamos mostrar o detalhe aqui, olha, gente. Essa coloração é rara, muito bonita também. Você sabe que é a primeira vez que eu tô vendo uma Eldorado ao vivo florescendo, né? Não sabia, não. Eu acho que eu estava mais empolgado para vir aqui quando elas estavam florindo, até para eu conhecer essa planta pessoalmente. Essa outra Eldorado aqui já infelizmente ela quebrou, está no fim da floração, que ela estava com mais flores, mas só ela essa é de um resto. Show. Mas essa é uma flâmia, eu considero uma das mais bonitas variedades que há. É rara também essa coloração, né? Raríssima, eu só conheço essa.
Olha aí que espetáculo, gente. Essa planta aqui provavelmente vocês não vão ver em outro lugar. Super especial. Eu, quando olhei, eu nem imaginei que fosse uma... Como que fala? Esqueci, fugiu o nome dela agora. Flamengo. Eu não imaginava que fosse uma Eldorado. Eldorado, a Catia Muito Eldorado. menos uma Eldorado Flâmia. Não, Quando eu vi pela realmente. primeira vez, eu pensei que ela fosse inclusive um híbrido, assim. Parece mesmo. Até Mas por não estar na época. essa primeira e a segunda carreiras aqui desse meu orquidáiozinho, elas são todas de Eldorado. Todas essas aqui são Eldorado. Todas elas. Tudo isso aqui é Eldorado. E essa cápsula aqui, também. Você manda para o laboratório para fazer? Isso aqui é uma cápsula de uma alba com uma semi-alba. Eu mando para o laboratório, sabe? Porque as Eldorados são muito pouco conhecidas, as variedades, e são poucas variedades em cultivo. E o pessoal não consegue plantas assim de bom formato. A Eldorado na natureza, ela dificilmente se acha uma assim com a forma abertinha, plana. Elas geralmente as garfam as séparas, ficam quase encostadas na outra, sabe? E você percorreu bastante o território delas e por muito tempo, né? Eu morei dentro de Manaus, 8 anos, eu ia em várias campinas, assim, pelo menos uma vez por ano, né? Em cada uma. Então você pôde acompanhar. E depois voltei muito, eu costumo voltar quase todo ano. Mesmo nesses anos de pandemia, eu ainda fui lá. Sabe? Eu vou sempre, estou programado para ir em janeiro, que ela floresce em janeiro e fevereiro. Você vai voltar aqui em janeiro, fevereiro, para ver o resto da floração. A gente volta para mostrar, em promessa é dívida. O pessoal vai cobrar, hein? Porque essas aqui são temporões, né? São. Não estão na época certa. Tem uma outra ali, não tem? Olha, mas já está acabando a flor. Onde? Ali atrás, aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Ah, tem outra Eldorado aqui. Essa já está murchando, né? Essa já está secando. Essa já está bem fraquinha. Essa também ficou bonita. Ela só tem uma pintinha aqui na ponta do labelo. Também é uma coloração especial, né? É uma suavíssima que a gente chama. Suavíssima. Olha só. Aí você vê que ela está secando já. Mas é bem legal para a gente mostrar aqui, ó, que a característica, então, da suavíssima é essa manchinha bem... Que ela é muito clara, né? Você, assim, de longe parece até que é alba, mas não é. Ela tem um rosado muito leve. Bem levinho. Né? A gente chama de suave. E essa manchinha também é bem apagadinha, né? Muito legal. É só um risquinho, né? Quando a risquinho, tem gente que chama isso de mosca, mas eu odeio esse nome, de mosca. Chama orquídea de mosca. E o seu espaço aqui, olha, ele é bem organizado. O meu espaço é muito pequeno, mas é muito organizado. De dar uma ampliada aqui nele, pelo menos mais 1 metro para cá, para espalhar mais as plantas. Mas eu observo muito isso, porque eu luto lá com a organização do meu espaço, então todo orquidário, todo viveiro que eu visito, eu fico de olho na organização para a gente trazer alguma inspiração para o nosso também, né? Uma coisa interessante, que é bom, já que nós estamos falando de Eldorado, é que você está vendo aqui que meus vasos, com raras exceções, são muito rasos e com buracos grandes. E substrato que eu uso, ou xaxim, ou às vezes também uso esse aqui, ó. Uso brita, mas o problema é que aqui em Belo Horizonte o clima é muito seco, isso seca rápido demais, sabe? Aqui, esse aqui é uma Eldorado, essa aqui é Eldorado, aqui é uma Eldorado muito bonita, sabe? Ela é venosa, é toda cheia de veias. Ela tem aquelas marcações laterais na... Não, toda. Toda assim, como se fosse uma bacia hidrográfica, né? Um rio. Uai, vamos ver se você tem foto dela para mandar para a gente mostrar. Eu tenho foto, eu vou mostrar as fotos dela. Deve Olha ser como é que eu muito planto bonito. aqui. Eu coloco caquinho de casca de coco com brita, mas seca rápido demais. Então eu jogo casca de arroz queimado para poder manter a umidade. Manter a umidade. Sim. Entendeu? Sim. Porque Eldorado não aguenta ficar seco. O pessoal costuma ter dificuldade para cultivar Eldorado, né? Geralmente a temperatura, agora luminosidade é interessante também, sabe? É claro, você encontra na natureza Eldorado em vários tipos de luminosidade, até no sol total. Sim. Mas nas campinas onde elas ficam, assim, é muito sombreado. Você pode usar um tela de sombreamento de uns 70%. Entendi. Então porque elas têm... A luz forte demais, ela desidrata muito. Estressa muito a planta também, né? Ela gosta de ficar com essa cor, esse verde assim, bandeira.
Sim. Tá vendo? É um verde bandeira. Elas estão bem saudáveis. Quando você vê que a planta está meio amarelada, igual o pessoal tem às vezes, ela é sinal que ela não está bem. O meu lá, as minhas plantas ficam bem estressadas. Para eu ter esse tipo de Cattleya lá, eu bota teria uma tela 70%. eu teria que aumentar lá o Sombrite. Aliás, eu nem Sombrite tenho mais. Já é o contrário, por exemplo, as Varneri gostam de uma maior luminosidade, né? Eu tenho muita planta rupícola, né? Eu tô vendo que você tem algumas aqui também, né? Aqui em Belo Horizonte as rupícolas, eu tinha uma coleção de rupícola, quando minhas orquídeas ficavam lá em Itaipava, Petrópolis, eu tinha uma coleção grande, né? Mas depois eu fui desfazendo, dando para as pessoas que cultivavam melhor, porque aqui em Belo Horizonte eu só tenho as daqui mesmo, que são a Caulessens e algumas outras. Que são daqui da nossa região mesmo. Aquelas de altitude não adianta querer cultivar aqui, que não vai. Mais cedo ou mais tarde ela morre. Eu dou sorte com elas lá, mas o meu não fica aqui em BH, né? Lá é mais alto aqui um pouquinho. Aqui em BH a temperatura noturna nunca cai muito. Certo? A umidade é baixíssima e elas gostam de neblina. Quer dizer, dá para cultivar, mas eu teria que fazer um outro orquidário específico para elas. Só para elas, Né? E também precisa de mais. A briga aqui seria da luminosidade. Eu teria que colocar no sol. Seria a briga entre as Eldorado e a ver aqui. Essas aqui são algumas rupícolas. Desculpa a bagunça aqui que eu estava enchendo. Que isso, imagina, quem não tem a sua própria isso aqui, bagunça. Então, eu planto até as Caulessas, eu planto do próprio minério. Sim. Né? Então, essas aqui bate sol direto, né? Solzão. Agora está no fim da tarde, não tem sol, mas é sol sem filtro. Então, e esse Certopodium aí, são quais? Aqui tem um que é o Roraimense, tem um que é o Santilegeriano. Ah, sim. É aquele laranjado, né? Muito bonito. Eles são lindos. É um dos que eu acho mais bonitos. Eu gosto muito de Certopodium também. Eu tinha mais Certopodium, mas não tinha espaço. Eu tinha uns vazões aqui. O Certopodium... Cataceta, a minha coleção antigamente era quase toda de cataceta. Eu cheguei a ter 600 vasos de cataceta. Você descreveu alguns também, Escrevi 18. 18 catacetas. Mas quando eu fui para morar no exterior, né, eu deixei ela com vários amigos e quando eu voltei, infelizmente, um tinha morrido, a mulher dele vendeu as plantas, o outro não ligou, morreu tudo, e eu perdi quase tudo. Você não recuperou Aí eu desisti. Tem um catacetum que leva até seu nome, né? O Kleberiano. E foi você Pedro Ivo que descreveu, Pedro Ivo que descreveu. Eu descobri essa planta e o Pedro Ivo descreveu e aí me homenageou. Te homenageou com o nome. Tem outras plantas que levam seu nome também, não tem? Tem a Rosmansigueira Kleberi, né, que é lá da região de Diamantina. Que é linda também. Ela tem muitas cores, tem cores espetaculares. O pessoal, na época que eu publiquei, o pessoal achou, isso é híbrido. Aí eu mostrei as fotos nela, tudo no hábitat, né? E ela tem várias Ela cores. varia, né? Ela vai amarelo, tem amarela, rosa. tem branca, tem rosa, tem umas flameadas de laranja, flameada inversa. Vou te mostrar a foto. Ela é vermelha com as pontas amarelas. Olha só. Parece uma coisa de doido. A gente vai colocar as fotos aqui pro isso pessoal. Tudo no mato. ver. Eu fotografei no mato para não ter dúvida, para não dizer que é híbrido artificial. Entendeu? Tem que provar, né? Tem que provar, com certeza. Sem dúvida. Mostra pra gente mais planta aí. O povo quer ver planta. Bom, vamos falar então dessas que estão com flor, aqui. porque a com flor é mais Olha essa mesa né? aqui, gente. A gente começou nela. Isso aqui, essas plantas aqui tem até alguma história. Essa aqui foi a primeira máxima que foi descoberta, a cerúlea. Olha só, né? Eu morava no Equador em 1981, 82, se não me engano. Olha que espetáculo. Vocês aí de casa sabem que eu sou fã. Existem algumas cerúleas agora aí que devem ter essa como mãe, né? Tem mas aquela não são tão Hannibal escuras. Lecter, né? É uma famosa, né? Eu nunca vi pessoalmente, não. Sei que essa planta é famosa. Essa aqui é a Encíclica Randi. E essa também tem uma historinha interessante, porque essa planta me foi doada por um grande amigo que era comandante de aviação, né? E ele trabalhava no DNR na época. Então, naquele tempo, né, o pagamento dos... Isso é uma historinha interessante de contar. O pagamento dos funcionários do DNR era feito assim, o dinheiro ia no avião, já nos olerites, tudo envelopinho. E ele ia parando em tudo quanto é lugar. Ia parar em Tocantins, parava em Tapajós, foi em Manaus para deixar os envelopes de pagamento cheios de dinheiro. E nós éramos amigos, né? Ele era da Sociedade Orquidófila Brasileira, depois Orquídea Rio. E ele uma vez chegou todo feliz, foi em 1982, lá em casa, trazendo essa planta, que essa planta aqui então já tem 42 anos de idade. Ele trouxe um pedacinho dela que ele achou
ele achou lá em Porto Nacional, em Tocantins. O pessoal não sabia onde existia essa planta. Ela já estava descrita, mas ninguém sabia onde é que ela ficava. E ele descobriu e trouxe para mim. Porque hoje ela é uma planta super popular, não, hoje todo mundo conhece. Então naquela época tem a ainda alba era uma aqui, ó. planta... Essa aqui é a alba. É a mesma encíclica errante alba, né? Olha já só. está reproduzida por semente e tudo, né? Olha aí que interessante, pessoal. Alba não, albina, né? Porque ela não é branca, ela é verde. Sim, tem essa diferença, né? Quando é toda branca, a gente chama de alba. Quando algumas plantas não são, os albinos não são brancos. Então a gente chama eu ainda me confundo bastante com isso, né? Que tem albescens. Pois, a albescens é aquela que, digamos, não é um branco. Se você puser ela do lado branco, você vê que ela tem uma corzinha. Né? Explica pra gente a diferença. A ser branco. O albescens é vamos dizer, seria um creme clarinho, ou bege clarinho, desbotadozinho, uma encardida. Encardida. Encardida é essa falar de orquídea, né? É feio. E tem por exemplo, a bicolor. A bicolor não existe, a bicolor toda branca. Ela é verde, assim. Assim. Mas aí seria albina e não alba. Eu chamo de albina. Eu acho que a alba é uma albina toda branca, né? Sim. Porque a clorofila não é considerada como pigmento diferente. A clorofila tem na planta toda. Sim. Né? Que é o pigmento verde. Sim, olha, interessante, hein? Interessante, eu não sabia dessas diferenças. Como eu te disse, eu ainda me debato em a suave, suavíssima. A suave, suavíssima é um nome meio orquidófilo, né? Tecnicamente, assim, a gente fala assim... Porque essa é suave. Suave é aquela que, por exemplo, essa aqui eu diria que é uma suave, porque você vê que uma normal é mais escura que isso. Entendeu? Uma normal é mais escura. Dessa seria... Né, essa não é outra coisa, essa vinicola não tem nada a ver, né? É outra espécie. Mas é o que eu estou falando. A suave, suavíssima é muito subjetivo, né? É subjetivo, sim. Muito subjetivo. Esse termo, então... Não é técnico como alba, como semi-alba, cerúlea. Em falar em cerúlea... E tem nomes assim, inúmeros, né? A amena, a mesiana, isso se usa para outros aí. E às vezes, por exemplo, num estado eles chamam a mesiana uma coisa, no outro estado chama outra, num grupo de orquidófilos chama de amena uma coisa, outro já fala que aquilo é mesiana. Mas assim... por isso que a gente fica confuso. Mas não tem. A Eldorado, já há muito tempo atrás, eu fiz um sistema de classificação para ela num encontro que teve, né, de orquidófilo lá em Batatais. Publiquei isso, mas o pessoal segue umas coisas, segue outras. Eu chamei, por exemplo, essas que tem esse véuzinho aqui de velata, aquela orlata quando a cor dá a volta toda, né? Sim. Coronata, coronata é quando ela tem essa parte de baixo aqui toda escura e aqui em cima não. A orlata é quando esse escuro dá a volta todinha até encostar aqui em cima. Entendi. Toda, faz uma orla. Entendeu? Entendi. Não é o amarelo, é o roxinho. Não, é o roxo. O roxo é todo orlado. Esse roxo dá a volta toda aqui, a gente chama de orlata. Né? Olha só, mais uma aí pra gente aprender, hein? Aquela ali, por exemplo, é uma orlata. Essa Eldorado é uma orlata. Mas como ela tem as pétalas também, a gente chama uma orlata flâmea, né? Flâmea porque a pétala dela é da cor do labelo. Entendi, mas a orlata seria, no caso, essa volta que a parte roxa do labelo dá. E aquele híbrido lá também. Então essa planta é mais especial ainda, né? Que ela é uma orlata flâmea. Orlata flâmea. Mostra aí qual outra é essa aqui? Não tem aquele híbrido lá dentro. Quer que eu traga aqui? Vamos lá. Então, vamos lá. Nós estamos falando de plantas orlatas, né? Esse é um híbrido conhecido, Mildred Rivers, já é antigo, já é bem conhecido, muitas pessoas têm ele, a gente sempre vê em coleção, é um híbrido belíssimo, na minha opinião. É semi-alba, porque ela é branca, o labelo colorido. E é orlata porque o labelo dá a volta toda, o colorido vem até cá para cima. Olha aí no detalhe, pessoal. Ele faz a volta até a parte superior aqui do labelo, né? Essa flor tá melhor, essa aqui. É bem visível. Com você explicando fica mais visível. Deixa eu pegar o nome pro pessoal aqui, ó. Essa é. Mildred Rivers. Reeves, né? Ela ganhou
prêmio, né, de Award of Merit da American Orchid Society, que é um prêmio com uma nota que a orquídea que ganha mais de 80 pontos, 85 pontos. E essa classificação ela é baseada em quê? Bom, a American Society tem três categorias de prêmio, né? Tem o HCC, Height Class Certificate, que é planta de 70 a 80 pontos. Tem a AM, que é de 80 a 90. E tem a FCC, que é First Class Certificate, que é acima de 90 pontos. Então eles dão é um certificado mesmo, é um diploma para a planta, né? Sim, escrito, tudo, fotografam, medem ela toda, tira fotografia e tudo e dão E aquele essa daqui, prêmio qual que é a classificação essa é o dela AM, mesmo? que é o AM, que é a classificação entre 80 e 90. Ah, então a nota dela é altíssima. É bem alta. É uma planta muito bonita, né? Tanto em forma Fácil quanto de em cultivar. coloração. Quem gosta de orquídea tem que ter uma na coleção. E é fácil Dura encontrar. muito, isso dura 3 semanas, um mês aberta. É fácil encontrar esse híbrido. Isso acha a venda fácil. Ah, bacana. Essa aqui eu comprei a mudinha desse tamanhozinho. Eu tenho outra ali também, ó, mas essa aqui é mais antiga, sabe? Essa não tá tão bonita não, porque ela ficou meio escondida lá. Essa é a mesma. É a mesma, só que já tá murchando, ela já tá secando, é bobagem. Mas ela tá bonita ainda. Mas ela tá murchando. Tem muita planta bonita aqui, viu? E aqui, são seedlings também? Esse é uma sementeira que eu fiz. A sementeira não fui eu que semeei, né? Eu peguei no frasco e estou cultivando. Eu fiz a semente de um cruzamento de 2 ludimanianas muito você boas que fez o cruzamento. Fiz o cruzamento, mandei para o laboratório e peguei os frascos e estou cultivando eles aqui. E as outras ali? Também são? Aí é uma misturada. É? Aí tem de tudo. E esses híbridos, então, você produz aqui na sua própria coleção? Eu vou ver o que vai dar, né? É uma surpresa, mas espero que saia planta boa, porque os pais, né, são plantas boas. São plantas boas. E vocês costumam fazer intercâmbio, assim, de... eu vou pegar a polínia da minha planta? Faço muito, faço. Com outros colecionadores também? Tem orquidários comerciais aí, vários no Brasil, que eu mando semente para eles. E eu nem cobro nada, não quero nada, eu quero só que reproduz, porque eu acho o seguinte... Quanto mais você tem planta reproduzida, menos o pessoal vai no mato arrancar. Exatamente. Essa é uma preocupação que eu já observei que você tem. Eu nunca vim de planta. O que eu faço é o seguinte, às vezes troco uma planta que eu quero com outra planta que a pessoa quer, mas, assim, as rupícolas, por exemplo, teve produtor de rupícula aí que eu mandei, foi dezenas e dezenas de cápsulas. Ele reproduziu, espalhou isso no mundo todo, né? E ainda então, bem que a gente consegue as pessoas comprar. Nem compensa mais ir no mato coletar, porque você já tem a planta lá baratinha. E a planta cultivada, assim, desde semente, no orquidário, normalmente, ela é muito mais fácil cultivar do que você pegar uma planta do mato. A planta ela do já mato, é uma... se adaptar no orquidário, poucas escapam. A planta que a gente compra de sementeira, ela já é uma planta muito mais rústica, né? Ela é adaptada àquela condição de ambiente, né? Exatamente. Adaptada ao adubo, adaptada Vamos mostrar para o pessoal aqui uma dessas, para o pessoal ver, que às vezes eu falo e a gente não visualiza. Eu vou mostrar aqui então esse cruzamento, só para você ter uma ideia, porque as plantas, quando você faz uma sementeira, tem uma coisa muito interessante, é que os filhos não nascem com a mesma força, né? Você vê, essas plantas aqui são irmãs, da mesma semente. Olha o tamanico dessa, é o tamanhão dessa. Exato. Eu até já mudei essa para um vaso grande. Sim. Então, quando você faz semente, geralmente elas vamos dizer, têm as características das plantas que a geraram. E na própria produção também, a gente já vê que existe uma certa seleção, né? Você tem aqui uma planta com muito mais qualidade, né? Que prosperou muito melhor. Mas tem um detalhezinho, né? Pode ser que essa planta cresça, reproduza, fique enorme, mas pode ser que a flor dessa seja melhor do que a da outra. Tá vendo? Às vezes aquela fraquinha que dá a flor melhor. Não menospreze, né? Não menospreze, não. Mas a qualidade do seedling que vem pra gente de cultivo in vitro, às vezes até mesmo de cultura de tecido, ele é muito superior. Essa aqui é mesmo cruzamento. Vou pegar os extremos aqui só para ter uma ideia, quer ver? Olha aqui,
mesmo cruzamento, nasceram na mesma época, semeada da mesma cápsula. Olha a diferença, essa aqui o tamanho que está e essa aqui como é que ainda está. Olha isso. Cultivada no mesmo ambiente, com o mesmo adubo, com a mesma luminosidade, tudo igual. Uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Olha como é que essa desenvolveu e essa ficou. Mas você sabe que eu observo isso com bromélia também? Tem sempre uma que fica enorme enquanto as outras estão todas pequenininhas. Isso acontece em tudo, né? Você vê peixe, pessoal que tem aquário, às vezes o peixe, os irmãos, um cresce mais e come o outro. Come o outro. É a seleção natural, né? Na natureza acontece e a gente não vê. E o interessante é que, como essas plantas estão em cultivo, talvez na natureza algumas delas sequer chegariam à fase adulta, né? Por não ter o amparo do cultivo, exatamente. né? E às vezes a gente perde a oportunidade de ver. Exatamente. Né? A gente vê muito, né? Porque isso você imagina, muito se legal. todos tivessem a mesma capacidade de eliminação, não tinha mais lugar para ter orquídea no mundo. Que uma cápsula tem 30, 40, 50 mil sementes, pô. Se todas crescessem, já pensou? Com certeza. Dessas 100 mil, umas 2, 3 escapam. E no cultivo você tem um índice muito maior, né? Maior porque você controlou, né? Controlou o ambiente. Ô, Dr. Kleber, eu sei que você também tem esse seu trabalho de descrição, de plantas. Eu sei que você tem aí um material bem legal. Eu queria que você mostrasse pra gente, o pessoal de casa, conhecer também as exicatas, todo o material que você usa para descrever novas espécies. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre esse processo. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente está no escritório do Dr. Kleber, ele vai mostrar para a gente qual que é o processo de descrição para você publicar, não é isso? Uma espécie nova. Vamos ver o material? Bom, Carlos, o negócio não é simples igual as pessoas podem imaginar, não, né? Às vezes demora, tem planta que eu demorei 10 anos para publicar depois que eu descobri, porque a gente tem que estudar, tem que ter certeza primeiro de que aquela planta é uma espécie nova. Sim. Então, para saber se é uma espécie nova, tem que conhecer o gênero todo, tem que revisar toda a literatura desde o século passado, desde 1800 tanto, né? Século anterior, século passado. Tem que ver nos índices, QENSIS e outros índices de registro de plantas, se não foi descrita aquela planta recentemente. Né? Um trabalho de muita responsabilidade. Porque se você descrever uma planta que já foi descrita, não vai nada. Né? Então a gente tem que estudar isso e tem que ter certeza se aquela planta é realmente uma espécie nova. Né? Porque às vezes você vai comprar uma planta porque a planta foi cultivada, foi inventada artificialmente. Então eu faço questão, todas as plantas que eu descrevi, eu fui na natureza, fui no hábitat delas e fui mais de uma vez, às vezes eu vou 3, 4 anos seguidos para ver a floração, para ter certeza que ela floresce daquele jeito, para ver se realmente é uma espécie que ainda não era conhecida, ou se era conhecida, nunca foi registrada ou publicada. Né? Sim. Então, depois desse estudo que a gente falar, é uma espécie nova, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pegar uma planta que seja assim, representativa daquela espécie. Sim. E fazer uma exicata, que a gente chama que é pegar essa planta, prensa. Uma prensa é isso aqui. Isso aqui é uma prensa de campo, né? Em que a gente pega a planta inteira, com todos os elementos dela, vegetativo, flor e tudo, e coloca para secar, né? As partes dela todas. Essa aqui, inclusive, é um híbrido novo, que eu vou descrever ainda, não está pronto. Olha aí, pessoal, que interessante. Então a gente deixa a planta seca, representativa, né? Depois isso aqui a gente tem que fotografar, eu fotografo, disseco. É a flor toda dividida, essa é uma flor, né? Mostrando para a gente ver o tamanho de tudo, né? E depois a gente tem, às vezes eu ponho também no álcool, uma mistura de álcool com glicerina, para conservar a flor nas dimensões originais, né? Se alguém futuramente quiser, se alguém quiser depois conferir se a flor é aquela, existe isso, e isso vai para o herbário também, né? Porque no processo de secagem ela encolhe um pouco, né? Não tem um jeito que você faz, né? Assim, nos herbários, o que eles fazem? Eles, para examinarem, por exemplo, você tem aqui uma planta seca. Aí, para poder ver, mas isso aí tem que ser uma técnica muito cuidadosa. Essa é uma planta recentemente
descoberta também, que ainda não está descrita, é um híbrido natural também. Aqui. Como que faz? Eles lá no herbário, eles molham ela com um pouquinho de água com amaciante. É mesmo? Põe um gotinho de amaciante no frasco com água assim. É. E a planta, ela amolece e incha de novo. Aí eles conseguem medir, ver os detalhes do labelo, porque entendi. normalmente você classifica a planta principalmente pela flor. Da flor principalmente pelo labelo. Sem a flor a gente não consegue identificar a planta. Não, você pode suspeitar que é determinada planta, mas não tem jeito. Tem que ser a flor. O pessoal aí de casa às vezes manda foto pra gente. A flor e a inflorescência, por exemplo, nas rupícolas, é muito importante você saber se a haste floral é mais longa do que o pseudobulbo e a folha, que é o caso dessa. Tem umas, por exemplo, a exalquiana, a haste floral é curtinha, a flor fica pequenininha aqui, no meio da folha. Então não adianta só a flor também. Tem que ter a referência do vegetal todo. Do vegetal, da planta, de tudo. Exato. Época de floração é importante. Às vezes você pega uma planta, por exemplo, parece com a outra, mas a outra floresce em janeiro, a outra floresce em maio, abril, maio, junho, né? Se sempre ela floresce em época diferente, é outra espécie. É outra espécie. Porque a polinização dela pelas abelhas ocorre, às vezes, até por abelhas diferentes, em lugares diferentes, tudo diferente. Entendeu? Não tem como coincidir. Então, por isso que eu falo que publicar uma espécie não é coisinha simples, não. A gente tem que estudar isso tudo. E esse material que você, essa prensa, né? Essa exicata, que é o termo, não é isso? Isso é uma exicata. Agora, essa planta aqui especificamente, essa aqui eu tenho certeza que é uma espécie nova. Aliás, é um híbrido novo. Tá? Um híbrido natural. Nunca foi descoberta, é um híbrido natural, novo, essa planta nunca foi descrita. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou levar para o herbário para depositar, vou descrever. Sim. Né? Descrever. Primeiro você deposita esse material no herbário. Primeiro eu descrevo tudo de hora, eu prefiro fazer tudo junto. Sim. Eu já publico e já deposito. Pego o número do herbário dela. Interessante. Entendeu? Que aí você já coloca isso na descrição, o número já de põe referência? o número na descrição, o número do herbário. Interessante. O número, número do depósito, né? No herbário. E a planta que é aquela que serviu de base para a descrição, a gente chama de holótipo, ou holotipo. Certo? Sim. Se você quiser, você pode pegar duas plantas. Aí uma é o holotipo, a outra a gente chama de isotipo. Certo? E elas podem variar também, né? Pode, porque na natureza as flores não são todas iguais, mas são da mesma espécie. Exato. Então é um holotipo, a gente às vezes é até bom quando tem uma certa diferença, você colocar outra que seja diferente, para saber que tem essa variação. Existe uma variação dentro da espécie. É previsível, né? Mas é interessante catalogar também. Né? Na descrição, por exemplo, eu ponho a cor da flor, né? Vamos dizer que seja amarela. Mas às vezes umas são assim mais claras, outras mais escuras, outras tem um alaranjadinho. Sim. Né? Então a gente tem que colocar todas as possibilidades de cor para a pessoa já saber se aparecer aquela cor é a mesma espécie, não é outra espécie. Isso vai na descrição também. Tudo na descrição. E como que é essa descrição? Mostra pra gente. Bom, a descrição é o seguinte: a primeira coisa que a gente faz, óbvio, né? Essas aqui, por exemplo, eu já anotei todos os dados dela. Aqui, ó. Deixa eu ver qual que é aqui. Essa aqui, ó. Por exemplo, essa aqui eu coloco quando foi coletada, quando floresceu, a quantidade de flor que tinha na haste na média, o máximo de flores. Essa aqui tinha 6 flores no máximo, mas tinha plantas com 3 flores, 4 flores, né? Aí eu prensei essa aqui, ó, que é essa aqui, ó, tá com 4 flores e 5 pseudobulbos. Eu escrevo aqui. Aí eu tenho que escrever o pseudobulbo ovoide, cilíndrico, blá, 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 tudo, tamanho, medida, largura, diâmetro, tal. Ponho as folhas, que tipo de folha, se é carnosa, se é fina, se é pontuda, se é lanceolada, se é oblonga, tipo de folha, formato da folha, todas as características da folha, medida da largura, medida da espessura, medida do comprimento, depois as espatas da flor, depois a haste floral, comprimento, a distância das flores, se elas estão na ponta, igual essa aqui que fica no 1/6 da haste, elas ficam todas na ponta, não tem lá embaixo, entendeu? Tudo isso é característica de espécie. Tem a cor de todas as partes, cor do pedicelo, cor da haste, cor da folha, cor do pseudobulbo. A raiz a gente tem que escrever, a espessura da raiz, quantidade de raiz.
E as flores eu tenho que escrever tintim por tintim. As pétalas, tamanho, largura, as sépalas, o labelo. O calo é importantíssimo. E o calo é qual estrutura? O calo é a estrutura que fica na base do labelo, Tá. certo? É aquela parte que ele tem normalmente 3 partes. Tem a falce, que a gente chama, que tem o calo. Depois tem os lóbulos, tem 3 lóbulos. O lóbulo frontal, que é o do meio, e os laterais, que são os da beirada. A gente consegue visualizar isso naquela prensa dela separada? Consegue. Então mostra pra gente. Consegue. É interessante pra gente visualizar. E nos desenhos também, né? Eu tenho os desenhos ali depois. Então mostra os desenhos. Essa aí a gente já mostrou. O desenho talvez seja até mais fácil aqui. Por exemplo, olha aqui. Esse desenho aqui é um desenho que é feito, normalmente eu faço esse desenho nanquim. Você que faz o desenho. Eu faço o desenho. Olha só, gente, ele ainda faz o desenho para descrever a planta. Então eu desenho a planta inteira, desenho a planta, uma visão da flor de frente, de lado, a coluna e o pedicelo, e a parte da flor dissecada, de frente e de costas. O calo, o labelo é esse aqui. Então você tem no labelo, deixa eu apontar aqui com uma coisa mais fácil aqui, ó. Essa parte aqui é a falce do labelo, que é o centro, onde fica o calo. Esse aqui é o calo. Esse aqui é o lóbulo lateral, são 2 lóbulos laterais, esse é o lóbulo frontal. Então a proporção disso é muito importante. Outra coisa, a coluna, a antera, que é onde fica o pólen, e o pólen, as políneas. No caso dessas lélias aqui, elas têm 8 políneas, né? As catileias têm 4. Essas que se chamam lélia, agora chamam tudo de catileia, mas eu ainda gosto de chamar de lélia para diferenciar. Eu também. Essa é uma discussão para mim, polêmica. essas aqui são 8 políneas. São, né? As eternas lélias. Eternas lélias, o nome é muito mais simpático. Então essa aqui, essa é uma planta que eu publiquei há uns anos atrás. Qual que é o nome dela? É a Hofmannsegella martensiana, que agora eles chamam de catileia, né? Mas, interessantíssimo, muito legal. Aqui, por exemplo, trabalho. É um desenho também de um cataceto. Esse aqui é um cataceto. Olha que show. Também é seu o desenho. Exatamente, esse desenho. Esse aqui é um lá de Pernambuco. E ele é pendente, né? É Arietinum. Eu chamei ele de Arietinum porque por causa de Ariete, por causa do chifre do carneiro. Ele parece um chifre de carneiro porque os bulbos dele são curvos para baixo. Deixa eu mostrar o detalhe. Muito legal, muito legal. E o hábito dela é pendente mesmo, né? Ela é pendente. Pode plantar de qualquer jeito que ela vira para baixo. Ela vira para baixo. E é o único cataceto que faz isso. É o único? Olha, não, tem também legal. O longifólio, né? Mas o longifólio já é direto para baixo. Tem uma encíclia que é assim também, não tem? Tem, a pêndula que eu descrevi também. Ah, é? Olha que bacana. Não, encíclia não, desculpa, a Hofmannsegella, né? A Hofmannsegella? Hofmannsegella pêndula, que é uma que dá para baixo. Eu não conheço, não. Tá aqui, eu te mostro depois você me mostra. Eu não conheço, não. Que ela é daqui de Conceição do Mato Grosso. Ela dá para baixo também. Eu sei de uma encíclia que ela nasce de cabeça para baixo, amarelinha. Essa aí qual que é? Esse é o cataceto kleberiano. Esse é o que é em sua esse homenagem. Eu descobri, mas quem publicou ele foi o Dr. Pedro Ivo Braga, que é botânico e foi titular da Ecologia da UFMG. Bacana demais. Aí o desenho, a gente tem que ter as medidas, o desenho da planta, o corte do labelo para mostrar como é que é o labelo de lado, tudo políneas, tudo. Esse aqui é o corte do labelo, olha que interessante. Ele cortado no meio, né? O labelo e coluna, né? Muito legal. A gente não imagina, né, que dá esse trabalho todo e que é um processo tão longo. E, exatamente. Como você disse, né, precisa ter uma responsabilidade, porque senão também pode criar até confusão. Não pode sair chutando, pegou uma planta, é diferente, pode escrever, não, daqui a pouco cai na sinonímia, vira... Tem planta aí que tem 10 sinônimos. Eu sei que você tem uns livros raros também, tem algum livro que você queira mostrar pra gente? Tem. Então mostra. Bom, eu tenho livros e tenho iconografias, né? As iconografias estão mostra aqui. Só um, que a gente vai só deixar... Só para ter uma ideia, essas são iconografias de todos os países. Eu tenho aqui, tem o Castacamar lá para trás. Isso aqui, por exemplo, é lá do... Iconografia só de epidêndrio. São desenhos assim. Olha que todos legal. Com descrições de todos os epidêndrios que existem, né? Sério? Isso aqui é bom para você saber. Esse do Eric Hagsater, que é o maior especialista de epidêndrio que existe, né? Esses caras eu conheço eles, Carol Dodson, essa turminha eu conheço.
Que bacana. Isso foi publicado em que país? Esse aqui acho que foi no México, se não me engano, porque o Eric é do México, mas é do México. Os epidendrons, eles ocorrem fora das Américas também? Não, né? Não. Não. Então é um gênero americano. Epidendro, Catileia, né? As lélias agora são só as mexicanas, né? Mas no caso o que acontece é que normalmente assim, poucos gêneros ocorrem nos todos os continentes. A única planta que eu sei que ocorre nos 4 continentes é aquele Ossecades maculata, né? Que agora até mudou o nome do gênero. Que ele tem no mundo todo. No mundo todo. O pessoal tem as teorias, né? De como que ela se espalhou, né? Mas será que procede? Olha, o Pedro Ivo tem um trabalho muito bom sobre a evolução das orquídeas nas Américas. Sabe? Tem um trabalho na Acta Amazônica muito bom, mas será que a tudo gente é teoria, encontra, né? na internet? Tudo é teoria. Não encontra não, porque na época nem tinha internet, isso foi em 1980, por aí, não publicava quase nada. Senão a gente procurava. Eu tenho isso aí. Mas você está falando da biblioteca? Eu realmente tenho uns livros. Eu sou meio rato de sebo. Então, toda cidade que eu vou no sebo ver se tem alguma coisa interessante. E às vezes acho, né? Por exemplo, aqui de orquídea, eu tenho uns livros, além dessas clássicas, né, iconografias, Rennes, etc. Eu tenho essa obra aqui, que é muito rara, né? Isso aqui é do Von Marcius, de orquídea. Quando é que a data está aqui? 1843. Olha. Assim, essa parte de ilustração. Cara. Olha que ilustração bem né, preservada para a idade do livro. Muito tem as legal. Ilustrações. Flora brasiliensis. Olha esse você achou em sebo? Só que as encíclicas eles chamavam tudo na época, chamavam epidendro, não existia ainda encíclica, né? Tudo era epidendro. Né? Então esse é um livro raro, né? Os Catacetos, Cataceto Gnomos. É um livro muito bom. Para você consultar é muito bom. Né? E ele tem esses 3 volumes, esse é o de ilustração e 3 volumes do texto. Sim. Isso é do mesmo livro. Esse é um livro raro. Outro livro raro é esse aqui, ó. É o Depuy, francês, das orquídeas. É um livro. E é um livro bonito, Tem gravado a ouro aqui, a lombada de ouro. Mostra a capa dele para o pessoal ver. Tá bem bonita, a capa dura. A lombada dele também, ó, toda ilustrada. Lindíssimo. Esse é um livro também considerado livro raro, né? Mostra os orquidários antigamente. Como é que era? Você quer colocar num plano aí? Fica melhor. Aqui tá dando para ver. A luz está boa? Ele conta a história da orquidofilia, explica sobre as orquídeas, fisiologia, etc. E mais interessantes são as figuras das orquídeas. Esses são espetaculares, né? Também são lindos. Você vê aqui, ele tem pranchas coloridas. Olha tem só. as coloridas. Eles têm até a folha de seda para proteger as figuras, né? Tem muitas aqui. Essa parte aqui, a metade dele é só de pranchas coloridas. Aqui. Aí o pessoal que gosta de livro deve estar indo à loucura agora. Eu sou fã também. A Lélia elegans, que chamavam, né? Que seria qual? É legal mesmo. Ainda né? Ricard Skinner. Vamos ver se tem alguma planta mais do nosso métier orquidófilo, né? As Masdevallia, Quimera. Essas são plantas do mundo todo, né? Na verdade, esse é um livro muito bem ilustrado. Vamos ver essa planta aqui. Olha aqui, ó. Soflonice grandiflora. Olha. Certo? São das primeiras desenhos dessas plantas, né? Sim. Já aqui existentes. Ó. E são muito bonitos. Todos muito bem desenhados. Bom, vou mostrar outra. Aqui, ó. O Oncidio Splendidum. Né? Muito bonito. Mas eu vou deixando o pessoal por aqui agora, porque a gente vai voltar com mais vídeo com o Dr. Kleber aqui no canal.
Então, olha, eu não sei se esse vai antes ou se esse vai depois, mas a gente vai falar muito mais de novas espécies, de descobertas. Eu fui a campo com o Dr. Kleber, a gente registrou tudo, não foi isso? Exato. Podemos dizer até que somos já companheiros de expedição. Exatamente. E foi um prazer dividir um pouquinho da sua coleção, do seu trabalho aqui com o pessoal. É isso, eu que tenho prazer de atender assim, mostrar realmente esse mundo maravilhoso, né, que é o mundo das orquídeas. Com Isso aí certeza. é bom para tudo, né? E obrigado por você me trazer. Quem cultiva orquídeas não tem estresse. Não tem estresse. E eu vou te agradecer também por me trazer para esse seu universo que é tão maravilhoso para mim. Sou seu fã. E a gente ainda vai voltar aqui no Habitat Brasileiro para mostrar mais do trabalho desse cara incrível aqui, Dr. Kleber Lacerda. Então, um abraço para quem acompanhou a gente até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e espero que a gente realmente retorne aí para conversar dessas maravilhas. Isso aí.